Africanidades conectadas. Vamos falar de filosofia africana. Poderiam me perguntar: existe uma filosofia africana? A filosofia não nasceu na Grécia? Não seria aquela frase: só é possível filosofar em alemão? Essa frase estaria correta? Então, são algumas questões que nós pretendemos responder no Africanidades Conectadas a partir de algumas evidências. Eu estudei 3 anos de filosofia, no curso de filosofia, antes de fazer o curso de história, e nunca ouvi falar em filosofia africana. Primeiro, não se deve falar em filosofia africana, mas em filosofias africanas, porque são vários povos, várias maneiras de interpretar o mundo, ainda que tenham uma correlação entre elas. Mas nós, ocidentais, acreditamos no que foi inventado, que a filosofia é ocidental, greco-romana, alemã, etc, etc. Pouco nós sabemos das filosofias orientais, das filosofias dos povos originários, dos povos indígenas. Ainda que não se chamasse de filosofia, eles tinham e têm uma maneira de conceber e de interpretar o mundo. Então, vamos falar de filosofias africanas. Para isso, nós trazemos aqui algumas referências bibliográficas. O Mito, Literatura e o Mundo Africana, de Soyinka, mostrando a relação entre a literatura, as narrativas míticas e as filosofias. Nós temos aqui Pauline Ontonji sobre a filosofia africana. Temos ainda um brasileiro, Moni Sodré, Pensar na Go, mostrando que é possível filosofar para além da linguagem alemã. Até ele traz aqui uma citação, né, muito interessante, reproduzindo um dito popular, repetido inclusive numa música de Caetano Veloso, né, dizendo essa questão: será possível uma filosofia que não seja euro-ocidental? Né? Será possível filosofar para além da matriz ocidental? E nós usaremos aqui algumas referências de um livro organizado por Ney Lopes, já conhecido nosso, de Africanidades Conectadas, eu já o mencionei outras vezes, e de Luiz Antônio Simas, Filosofias Africanas, no plural. Então nós faremos algumas considerações sobre as filosofias africanas, sobretudo a partir dessa obra de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, Filosofias Africanas. Então nós vamos começar com eles, não é? Quando falam universo e a ilusão do tempo. Na visão geral que se tem das concepções tradicionais africanas, segundo os teóricos que sobre elas escreveram, o universo visível
é a camada externa e concreta de um universo invisível e vivo, constituído por forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo está ligado, tudo é solidário. E o comportamento do ser humano em relação a si mesmo e ao mundo que o cerca é objeto de regras extremamente precisas. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que na concepção tradicional africana, nós, seres humanos, estamos dentro de um conjunto maior que compõe o universo do mundo visível e do mundo invisível. Então nós não somos donos da natureza, nós não somos senhores da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, uma visão mais holística, uma visão em que todos os seres viventes se comunicam, se correspondem, que devem interagir em si. E aí busca-se um exemplo palpável, que é um exemplo buscado na natureza. Por exemplo, uma teia de aranha. Quando se bole em uma das teias, toda a teia se mexe. Então tudo está ligado a tudo. Tudo tem relação com tudo. E no mundo animal, vegetal e mineral, existe essa correlação, essa interação entre o racional e o irracional, entre o visível e o invisível. Uma coisa não necessariamente nega a outra. O mundo visível, o mundo palpável, tem relação com o mundo não palpável, com o mundo imaginável, com o mundo invisível. E nesse sentido, nós necessariamente estamos relacionados com aqueles que vieram antes de nós. Nós temos uma relação com a nossa ancestralidade, com a nossa memória coletiva ou individual. Nessa perspectiva, essa maneira de pensar o mundo, o universo, os seres, é uma perspectiva coletivista e não individualista. Eu sou porque nós somos um Buto. Axé.